Queridos irmãos, vamos aprender agora a vencer quando passarmos um problema. Vamos à continuação, tragédia e vitória. Ele perdeu a esposa e agora estão homenageando a esposa. Cada um fala uma vez e agora a filha. Eu assumi o desafio emocional de oficiar esta cerimônia de minha mãe amada, porque ela continua a viver em mim. Não deixarei passar essa oportunidade sem levantar minha voz de agradecimento pela sua vida, sua influência, exemplo, fé, amor, ternura, sabedoria e por tudo o que sua vida representa. Dizem que as mulheres não podem pregar, mas mamãe o fez. Dizem que as mulheres não podem pastorear, mas mamãe o fez. Dizem que as mulheres casadas não podem ouvir de Deus, a menos que venha através dos seus maridos. Mas mamãe o fez. Dizem que o único papel da mulher é tomar conta da casa, amar o marido, criar os filhos. Mamãe fez tudo isso excelentemente, ou melhor, e ela se sobrepujou no ministério em volta do mundo. Mamãe adorava a família. Sua mãe morreu num trágico acidente de vagões de trem, quando ela só tinha 8 anos de idade. Ela nos ensinou o valor da família. Ela era a pessoa-chave de nossas vidas. Meu pai e eu, com nossos filhos e netos, lutaremos para continuar a fazer aquilo que mamãe fazia tão bem. Ela foi uma grande esposa, a melhor mãe, uma avó extraordinária e uma bisavó que nunca falhou. Ela ministrava inconscientemente das limitações. Por muitos anos, mamãe não falou muito sobre as limitações impostas às mulheres pela tradição religiosa. Ela apenas vivia a vida de Jesus e fazia o que ele disse para os seus seguidores fazerem, esquecida do que alguns diziam que ela não podia fazer. Ela vivia e ministrava quase inconscientemente das doutrinas limitadoras sobre as mulheres, que proliferam em nossa própria cultura. Ela apenas fazia o que Deus colocou no seu coração para fazer, como uma seguidora de Jesus Cristo, como uma serva ungida, como uma pessoa chamada para um destino. Ela simplesmente o fez. A parte feminina do corpo de Cristo. Mas no meio dos anos 70, Deus começou a mostrar para minha mãe a condição da parte feminina no corpo de Cristo. O seu coração começou a bater com as mulheres do mundo, que ela vira oprimidas, diminuídas e restringidas. Observou como elas eram sistematicamente restringidas e mantidas na escravidão.
amordaçadas e reprimidas por algemas religiosas, as quais paralisavam os dons de Deus investido nas suas filhas reais. Depois de ministrar sobre uma poderosa unção do Espírito Santo, por mais de 35 anos, ela ouviu a voz de Deus e, como o apóstolo Paulo, não foi desobediente à visão celestial. Cristo apareceu e a comissionou com a palavra: Daisy, pregue o Evangelho para as mulheres. Deus estava levantando uma mulher cuja fé tinha sido provada, que não conhecia limites, para ser uma voz às suas filhas ao redor do mundo. As mulheres são frequentemente abafadas por pregações e ensinos masculinizados, e elas podem ser confortadas aconchegando-se no braço de seus maridos, confiando problemas e questões pessoais a pastores homens, deixando de cobrir os dons e talentos que Deus investiu para suas vidas. Daisy nos chacoalhou. Ela não nos deixaria descansar. Eu tenho que admitir que levei 10 anos para escutar o que ela estava falando. Mas o tempo todo, sua semente poderosa estava penetrando em mim. Quando eu até nem mesmo queria, dia após dia, ano após ano, estava acontecendo coisas na minha vida que faziam com que eu me tornasse consciente da situação de muitas mulheres em nossa cultura. Não é fácil para as mulheres. Eu comecei a entender isso. Sim, mamãe viu, através dos olhos de Deus, um mundo de mulheres feridas, pelas quais Jesus tinha morrido. Ele veio para que todos os cativos fossem libertos e para espalhar a redenção, com o seu novo começo, para toda a humanidade. Deus quer que os homens e mulheres, meninos e meninas, de todas as raças, cores, línguas, culturas e de todos os níveis econômicos, sociais e acadêmicos, saibam que Ele os ama, que Ele os criou para o seu propósito, para serem seu templo, sua voz, seu reflexo neste mundo, para lhes darem glória, para falarem dele num mundo ferido. Todas as vozes são necessárias. Todos os crentes são chamados. Minha mãe ficava de pé neste mesmo púlpito e dizia: mulheres, nós descobrimos nossas vozes. Não vamos ficar em silêncio, nunca mais. E eu digo, nós não vamos, porque existe um mundo ferido lá fora, pelo qual o coração de Deus está batendo. Um coração de amor, de compromisso, de promessa, de graça, de perdão, de convite, de autoridade, de unção, de visão, de identidade, de propósito. E esse coração bate nas suas filhas, bem como nos seus filhos, em todos que clamam que Cristo é o Senhor. Toda pessoa pelo qual Cristo morreu
é valiosa para Ele. Tem um propósito no seu plano, tem um lugar no seu reino. Por conseguinte, nós, todos nós, tanto mulheres como os homens, correremos com as boas novas. Nós proclamaremos isso, gritaremos isso, anunciaremos isso. Nenhum de nós ficará calado. Nós temos uma mensagem, anunciaremos o Evangelho de Cristo para todas as criaturas em todos os lugares. Eu posso imaginar Jesus com os seus seguidores reunidos em volta dele, quando ele avisou de sua partida. As mulheres estavam lá junto com ele, assim como os homens. Lucas 23, 49 e 55. Eu posso imaginar seus seguidores dizendo: Mas, Senhor, Tu não pode nos deixar. O mundo precisa de Ti. Nunca alguém falou como Tu, ou abriu as Escrituras como Tu, dando-nos luz e vida. A obra ainda não terminou. Muitas cadeias de religiosidade ainda não foram removidas. Paredes de divisão ainda impõem a separação. Muitos ainda estão cativos. Não nos deixe ainda. Tu acabaste de alcançar a posição em que o mundo te ouvirá. E eu escuto as palavras de Jesus. Eu as ouço num tom alto, claro e firme. Ele disse: Todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu parafraseio, mas quando vier o Consolador, fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João 16, 7, 14, 12. De maneira similar, nós, como discípulos de Cristo, que temos sido inspirados pelo exemplo de minha querida mãe, choraríamos e gostaríamos de retê-lo conosco, porque nós sabemos que a obra ainda não terminou. Foi conveniente que ela partisse. Se ela não nos deixasse, nós iríamos. Não seria mais fácil para nós se ela continuasse a subir nos aviões, andar pelos corredores, aguentando alterações de horário, andando quilômetros de comprimento aos dignatários, penetrando nos mercados, fazendo os milagres acontecer de tal forma que o Evangelho chegasse até as pessoas? Ela fez isso tão bem. Ela sabia como. Era uma perita. Nós precisamos aprender a fazer tudo aquilo. Se ela não tivesse ido, nós aprenderíamos e iríamos. Esta mulher, cujo templo repousa à nossa frente, cumpriu sua missão. Evidentemente, nosso Senhor disse: Bem está, filha. Você fez a sua parte. Você foi fiel. Venha agora, entre no gozo do Senhor. Mateus 25, 21. Parafraseando. Nossa vez de darmos fruto e nos multiplicar. Agora que ela partiu, sim, nós aprenderemos, nós iremos, nós levantaremos a mensagem, faremos a obra, as sementes do seu exemplo e da sua mensagem foram plantadas em nossas vidas.
é a nossa vez de darmos frutos e nos multiplicarmos. Eu desafio cada mulher e cada homem. Agora nós somos a voz dessa geração. Agora somos os representantes de Deus, seus associados, seus mensageiros, em cujas mãos Ele confiou sua mensagem para todo o mundo. 1 de Timóteo 1:11. Os discípulos de Cristo continuaram o que Ele começou. Ele os tinha visto, tinha lidado com Ele, ouviram suas palavras e observaram-no com seus próprios olhos. Estavam com Ele quando Ele deu sua vida na cruz. Viram quando seu corpo foi enrolado e deixado num sepulcro emprestado. Viram depois que Ele ressuscitou e falaram com Ele por 40 dias, durante os quais Ele se mostrou vivo no meio deles. Hoje vocês ouviram esta mensagem, vocês viram sua vida, sua graça e seu poder. Vocês sabem que é eficiente, porque opera eficazmente em você. Depois que nós deixarmos hoje este lugar para desenvolvermos o corpo precioso da Mãe à Terra, levaremos as sementes da verdade que ela plantou em nossas vidas, através do seu exemplo e ensino, e as passaremos para a nova geração. Nós a passaremos porque a verdade que está viva em nós continuará a viver e a procriar através de nós pela unção e o poder do Espírito Santo. Assim, eu insisto vocês hoje, venham a vós, sejam a vós. Vocês leram a citação na frente do programa deste memorial. A Deise disse: eu sou uma voz que anuncia que a sua redenção chegou, que o seu Redentor está aqui, que a sua emancipação já foi declarada, que o seu resgate já foi pago, e estou anunciando isso ousadamente às mulheres e homens de todas as raças e cores. Esta declaração diz tudo para nós agora, não por causa da senhora Deise, mas por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Redentor, que nos chamou pelo nome e nos designou seus embaixadores e embaixadoras para o nosso mundo, que está esperando pelo Evangelho de Cristo. Aleluia! Sejam esta voz. Eu quero ler para vocês, como um tributo à minha mãe, parte do Salmo 116, que foi uma inspiração especial de Deus para ela. Ela o chamava de seu Salmo da Vitória. Ela escreveu uma data nele, 30 de setembro de 1990. Isso aconteceu logo depois da Conferência de Mulheres para Igualdade Bíblica, que ela conduziu aqui neste prédio. Eu leio isso para você, mamãe. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, então invoquei o nome do Senhor. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Estava abatido, mas Ele me livrou,
Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou tua serva, filha da tua serva. Voltaste às minhas ataduras. A Bíblia diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala, desde continua a falar em nosso mundo. O profeta Joel disse: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O Espírito do Senhor está sobre a pessoa hoje para profetizar, para proclamar as coisas boas de Deus. Nós as falaremos com intrepidez. Falaremos dela, porque nós não podemos ficar calados. Deus está levantando vozes em todo o mundo. Minha mãe viveu bem sua vida, em obediência ao seu Senhor, fiel ao chamado que ela recebeu dele. O apóstolo João disse: bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras os sigam. Apocalipse 14, 13. Nós a seguiremos, mãe. Nós seguiremos você na morte um dia. Mas enquanto estivermos aqui, faremos a obra. Enquanto você repousa, nossas mãos estão no arado do Evangelho e não olharemos para trás. Lucas 9:62. Nós seguiremos você e o seu exemplo, como você seguiu a Cristo. Descanse dos seus trabalhos e seja bem-aventurada. Para a nossa família, eu leio essas palavras de Paulo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeceis, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13, 14, 17 e 18. Hoje, nós olhamos para além desta celebração, até o dia em que veremos nosso Senhor face a face, e nos reuniremos com todos que praticaram antes de nós, para nos rejubilarmos com eles, se alegrar com eles, honrando a Ele, que limpará de nós nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 7:17. E estaremos sempre com o Senhor. Amém. Queridos irmãos, é muito bom sempre se alimentar da palavra de Deus.
o nosso espírito parece que é lavado, nós ficamos mais fortes espiritualmente, temos que comer da palavra de Deus todo dia. Ler a palavra de dia e de noite e meditar nela todas as horas. E sempre falar e confessar. Manter a palavra de Deus na nossa mente, manter a palavra de Deus no nosso coração e mantê-la sempre, sempre na nossa boca em voz alta. Sempre falando em vitória, que a palavra de Deus sempre é vitória. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai querido, perfeito, glorioso, formoso, fiel e verdadeiro, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua gloriosa presença, Senhor. Lindo, perfeito, glorioso, queremos sempre Te louvar, Te agradecer, Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, porque o Senhor é maravilhoso, benigno, infinitamente amoroso, e está sempre, Senhor, nos cuidando, porque o Senhor diz, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu sonho maravilhoso que é nos fazer mais que vencedor. Nós aceitamos, nós cremos, Senhor, que o Senhor quer fazer de nós um sucesso. Nós recebemos em nome de Jesus. Pai, agora eu te peço, em nome do Senhor Jesus, derrama o teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora, e começa a queimar, a destruir, a desfazer toda a obra do inferno, todo o mal, toda a doença, todo o problema, toda coisa ruim, eu começo a quebrar, desfazer. Saia, demônio, fora! Em nome do Senhor Jesus, eu me dirijo a você, demônio. Pega tudo que é seu e saia. Eu quebro a sua ação, eu quebro a tua influência. Eu amarro você agora, fora dessa vida. Essa vida não te pertence. Fora a mágoa, tristeza, miséria, briga, ódio, dor, caroço, miséria, todo mal, toda coisa ruim, desemprego, desunião, vício, em nome do Senhor Jesus. Você, demônio, pega tudo que é seu, eu amarro, eu quebro as tuas forças, eu arranco você daí, fora, essa vida não te pertence, você não pode ficar aí, fora, fora, saia em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos sempre ler a tua palavra, porque confiamos, Senhor, na tua palavra, no teu poder e no teu amor, e temos que nos envolver mais e mais com a tua palavra e viver sempre em amor. É isso que nós vamos fazer, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Somos mais que vencedores em nome de Jesus. Amém e amém.